Eu vou contar um caso de desaparecimento muito estranho que ocorreu aqui no Japão. Como duas pessoas de idades parecidas, de carro com a cor igual, somem aqui no Japão. Olá pessoal, eu sou o Júlio, eu falo os casos e também conto as coisas que acontecem aqui no Japão em geral. Eu faço esse canal com a Julie. A Julie está em todas lá nos shorts. A gente começou a fazer vários shorts para você que gosta de cachorro chihuahua. A Julie está em todas lá, né? O porquê? A gente resolveu que os shorts, como é 1 minutinho só, dá mais visualizações do que os nossos casos. Mas vocês podem curtir e comentar, tanto nos shorts como nos vídeos. Isso será um ato de caridade, tanto para o Lar de Vitórias, como também para outros projetos que a gente está efetuando aqui na cidade de Tóquio. Não é todos, mas um sábado, vamos dizer, 2 sábados por mês, cada 3 semanas, a gente efetua o bentô, que seria o lunchbox para as pessoas que moram na rua, na cidade de Tóquio, Shinjuku. Se você quiser contribuir, envie pra gente, que você mora aqui no Japão, envie 1 quilo de arroz, ou também ovos cozidos, né, também, ou traga aqui no salão, né? A gente produz as marmitas aqui, onde eu gravo os vídeos, e você pode também estar contribuindo, enviando pela transportadora. Por favor, né, pessoal, vamos dar uma forcinha aí pra ajudar, porque o Japão está em crise, tem muita pessoa idosas nas ruas, o porquê os idosos estão ganhando aposentadoria somente a cada 2 meses. O Japão está com a aposentadoria falida, o porquê falta pessoas contribuindo. Siga também a gente lá nas redes sociais, tá? A Julie tá em todas lá também. Sem mais delongas, né, pessoal? Vamos lá ao caso de hoje. E ela nunca mais saiu daquele apartamento. A japonesa Obara Kimiko tinha 47 anos quando ela desapareceu. Esse caso é de uma mulher japonesa que desapareceu de dentro da sua casa. E até hoje, em 2023, não se sabe quem sequestrou a japonesa Kimiko Obara. O que aconteceu com a Kimiko? No dia 13 de novembro de 2001, era uma terça-feira, na parte da tarde, em um estado aqui no Japão que se chama Iwate, em uma cidade que se chama Hanamaki. Na época, Kimiko, ela era divorciada e ela efetuava alguns trabalhos de bico. E naquele dia que ela desapareceu, não só ela desapareceu, como também o seu carro da cor azul. Segundo as investigações, foi descoberto que alguém quebrou 2 janelas da porta da frente da sua casa. E foi quebrado pela parte de fora da casa. E no corredor dessa casa foi encontrado várias marcas de sangue da japonesa Kimiko. Segundo a conclusão da investigação da polícia, tem a grande possibilidade que Kimiko foi sequestrada de dentro da sua casa por algum criminoso. E assim começou uma grande investigação. A polícia encontrou o carro da Kimiko, mas não encontrou nenhuma informação do seu paradeiro. E até hoje, em 2023, não temos nenhuma informação dela. Em 2004, nessa mesma cidade onde morava a japonesa Kimiko, ocorreu um caso bem idêntico de sequestro de uma outra japonesa. Essa outra japonesa tinha em torno de 50 anos e também desapareceu juntamente com seu carro da cor azul. E todos os boatos nessa cidade, que se chama Hanamaki, era que o mesmo criminoso tinha sequestrado 2 senhoras japonesas. Em fevereiro de 2002, a japonesa, ela morava naquela casa com seus 2 filhos. Segundo a vizinhança da casa da senhora Kimiko, deram relato para a polícia que no dia 13 de novembro de 2001, na parte da manhã, em torno das 10 horas,
ouviram vários gritos de socorro vindo da casa da senhora Kimiko. E assim, um vizinho da senhora Kimiko e mais 2 pessoas foram ver o que estava ocorrendo na casa da senhora Kimiko. Chegando na frente da casa da Kimiko, viram que 4 vidros da porta da entrada da senhora Kimiko estavam quebrados. E assim, esses vizinhos ligaram para a polícia. Após 3 horas de terem ouvido aqueles gritos de socorro vindo da casa da senhora Kimiko. E assim a polícia foi averiguar a casa da Kimiko e percebeu que, apesar da porta da frente estar com 4 janelas quebradas, a senhora Kimiko não estava dentro da sua casa. E o seu carro também tinha desaparecido. No começo, a polícia achou que simplesmente era apenas um roubo. Mas quando a polícia viu aquelas marcas vermelhas daquele negócio da Kimiko no corredor da casa dela, levaram aquele sangue para a perícia e descobriram que era um sangue do tipo A, igual da senhora Kimiko. E os investigadores assim confirmaram que Kimiko tinha sido sequestrada. E os vizinhos relataram para a polícia que, além dos gritos, ouviram vários tipos de barulhos, como alguma coisa estava se quebrando. E dentre os gritos havia em torno de 10 gritos de uma mulher pedindo socorro. E ficou concluído que alguém entrou dentro da casa da Kimiko, colocou ela dentro do seu carro azul e a sequestrou. Segundo as investigações, um vizinho relatou que quando estava passando perto da casa da senhora Kimiko, lentamente com seu carro, percebeu os vidros da porta da senhora Kimiko quebrados. E ele viu por aquelas frestas daqueles vidros quebrados que tinha alguém ajoelhado no chão. E também havia uma grande sombra bem perto dessa pessoa que estava ajoelhada no chão. E essa pessoa que estava ajoelhada no chão estava chorando. E no dia 15 de novembro, às 5h25 da manhã, em torno de 1,5 quilômetros da casa da senhora Kimiko, em um estacionamento de um hospital, a polícia encontrou o carro azul da senhora Kimiko. E dentro desse carro azul da senhora Kimiko havia a carteira, a bolsa e as chaves do carro da senhora Kimiko. E assim a polícia investigou o celular da senhora Kimiko, mas não encontrou nenhuma pista do que poderia ter ocorrido com a japonesa Kimiko. Segundo um dos funcionários do hospital onde foi encontrado o carro da senhora Kimiko, um dia antes, no dia 14, aquele carro azul não estava naquele estacionamento. Porque na patrulha do vigia do hospital, no dia 14, às 21 horas, aquele carro não estava lá. E também na segunda patrulha, no dia 15, às 1 da manhã, o carro também não estava lá. Isso significa que o criminoso que sequestrou a senhora Kimiko levou o carro no dia 15, após as 2 da manhã, naquele estacionamento daquele hospital. E após 3 anos do sequestro da Kimiko, em outubro de 2004, uma japonesa de em torno de 50 anos que trabalhava de agricultora na mesma cidade de Hanamaki foi sequestrada, junto com seu carro da cor azul. E esse sequestro dessa agricultora foi muito divulgado na época no programa de pessoas desaparecidas aqui do Japão. E o programa de pessoas desaparecidas descobriu que o carro da agricultora foi encontrado perto de um rio bem próximo do local onde ela tinha desaparecido. Quando o programa encontrou aquele carro da mesma cor azul, embaixo do banco de passageiros foram encontrados a chave do carro e a carteira de motorista dessa agricultora. Mas infelizmente não encontraram nenhum vestígio de onde tinha ido parar essa agricultora. E o marido dessa japonesa agricultora deu o relato para o programa de pessoas desaparecidas que ela tinha o costume de deixar a chave do seu carro dentro do carro
junto com sua bolsa e seus pertences. E fica duas possibilidades do que ocorreu. Uma que a agricultora tinha ido sozinha com seu carro azul bem perto desse rio e ter tirado a sua vida se jogando dentro daquele rio. E outra possibilidade ficou que alguém colocou essa japonesa agricultora dentro do seu carro e a sequestrou. Mas segundo o programa de pessoas desaparecidas, efetuou uma investigação por si própria nas proximidades daquele rio onde o carro da agricultora foi encontrado, entrevistando várias pessoas que efetuavam Cooper ou andavam naquelas redondezas e outras pessoas que moravam naquela redondeza onde o carro azul foi encontrado. E essas pessoas relataram que aquele carro azul, ele não estava ali antes desse programa de pessoas desaparecidas ter ido ao ar. Isso significa que o criminoso viu o programa de pessoas desaparecidas pela televisão e resolveu largar o carro azul bem perto daquele rio. Afinal de contas, um carro abandonado aqui no Japão, bem perto do rio, chamaria muito a atenção das pessoas, porque isso não é normal aqui no Japão. Ou porque se você abandona o seu carro em qualquer lugar aqui no Japão, você recebe uma grande multa. Ou porque a polícia descobre o número do chassi do carro e efetua uma multa bem grande mesmo. Então ninguém deixa o carro abandonado em qualquer lugar aqui no Japão. Então, os dois casos ficou uma coincidência. O carro azul. A senhora Kimiko desapareceu em novembro de 2001. E a japonesa agricultora desapareceu em outubro de 2004. E nos dois casos somente foram encontrados os carros das cores azul. É muita coincidência duas senhoras serem sequestradas na mesma cidade com o seu carro da cor azul. É bem provável que o criminoso gostava de sequestrar as pessoas na época de outono, que aqui outubro e novembro, pessoal, é outono no Japão. Segundo as investigações da polícia, descobriram que a senhora Kimiko estava tendo algumas dificuldades no seu divórcio por causa de pensões e divisão de bens. E no dia que a senhora Kimiko desapareceu, os vizinhos relataram que perto da casa da senhora Kimiko havia uma casa abandonada, e nessa casa abandonada havia um carro bem parecido com o carro do marido da senhora Kimiko. E os amigos da senhora Kimiko relataram para a mídia que a senhora Kimiko, ela tinha 2 filhos e ela jamais largaria os seus filhos para fugir com outro homem. Isso significa que ela tinha realmente sido sequestrada. E seus amigos, tanto do trabalho como outros amigos, relataram que Kimiko não tinha nenhum problema de desavença com outras pessoas. A polícia e os investigadores revistaram a casa do ex-marido da senhora Kimiko e também o seu celular, mas não encontraram nada sobre o paradeiro da senhora Kimiko. Eu não consegui nenhuma informação nas minhas pesquisas se na época que a senhora Kimiko foi sequestrada, aonde estavam os seus 2 filhos. E nem que dentro do carro da senhora Kimiko se foi encontrado alguma marca de impressão digital ou um DNA dentro daquele carro. Eu procurei em vários lugares, mas eu não encontrei nada. Isso significa que a polícia do estado de Iwata, infelizmente, não quis procurar mais vestígios e mais informações. E também não postou mais nada nas mídias sociais ou na internet sobre o caso da senhora Kimiko e também dessa senhora agricultora. O porquê a polícia ela dá mais prioridade para as crianças que desaparecem aqui no Japão ou para as pessoas mais jovens. A cada 15 minutos somem em torno de 2 pessoas aqui no Japão. Enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, provavelmente
2 pessoas desapareceu aqui dentro do Japão. Fora o número de pessoas que são solteiras ou pessoas que moram sozinhas e não têm parentes. E não é divulgado o número certo de pessoas que desaparecem no Japão. Mas provavelmente é bem maior do que a gente imagina. O número de pessoas que são sequestradas para as vendas de órgãos ou para serviço escravo aqui no Japão é muito grande. E também o número de pessoas que são sequestradas na divisa de Hokkaido, porque Hokkaido é bem perto da Rússia, e Rússia, ela tem muito contato com a Coreia do Norte, no qual a Coreia do Norte gosta muito de sequestrar vários japoneses. Pessoal, e esse foi o caso de hoje. Não é muito coincidência 2 pessoas senhoras, e as 2 tinham um carro azul, serem sequestradas na mesma cidade e no mesmo estado. Coloque seus comentários aqui. Isso é muito importante para a gente continuar relatando os casos e as coisas que acontecem aqui no Japão em geral. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui. Sayonara.